Olá pessoal da JPTV e do portal JP News, estamos aqui mais uma vez no Rio Caí, na Orla Montenegrina, no Porto das Laranjeiras, para mais um programa Entrevista na Beira do Rio. Hoje vamos conversar com a psicóloga Dayana Galas, ela que já teve programa na Rádio Progresso de Montenegro e hoje atua no CAPS Montenegro e tem muitos assuntos bacanas para falar com a gente. Tudo bom, Dayana? Tudo bom, obrigada pelo convite. Tudo Valeu. Bom, pessoal? Bom, a psicologia, quando a gente fala em psicologia, né, Dayana, é um tema é um assunto bastante amplo que a gente pode abordar vários aspectos, né? Vamos começar falando um pouquinho sobre a questão aí que envolve os relacionamentos nos dias de hoje, né? Muitas pessoas dizem, eu quero a tua opinião como psicóloga, né, que os relacionamentos estão menos duradouros do que em outros anos. É fato isso ou não, Dayana? Né? Acho que hoje em dia é muito mais permissivo que tu te divorcie, por exemplo, né? Claro. Ou que alguma relação que não esteja tão bem, tão confortável para ti, que tu consiga romper aqueles laços, né? Não que hoje seja mais fácil de fazer isso emocionalmente, mas eu acho que a sociedade, de um modo geral, não é tão contra como já foi em outros tempos, né? Sim. Há alguns anos atrás já era um pouquinho mais difícil por causa... Claro, se divorciar era uma vergonha social, né? Perfeito. Até tinham outros termos, como, por exemplo, desquite, né, em que era muito feio, principalmente para a mulher, né, estar numa situação de divórcio ou ser mãe solteira, né, estar nessas condições. Hoje é muito mais comum isso de acontecer, né, não que seja mais fácil para a pessoa acabar tomando conta das atividades do lar sozinha ou se separar do seu marido, claro, enfim, né, ou da sua esposa, mas isso são coisas que hoje em dia são um pouco mais aceitáveis, assim, né. Perfeito. Como é que surgiu a psicologia na vida da Dayana Galas? Como é que foi essa ideia de cursar a faculdade de psicologia? Eu era adolescente, eu estava ali naquela questão bem como os jovens, assim, o que eu vou fazer, de pegar uma listinha, ver vários cursos, assim, foi nos cursos que eu me interessei. Na verdade, a gente nunca sabe muito bem o porquê que a gente opta pela psicologia, né? Isso é uma escolha que vai acontecendo naturalmente, mas muitas pessoas iniciam e trocam, eu iniciei e acabou que eu acabei ficando, assim, eu acabei me apaixonando, né, pela psicologia. Certo. Tu te especializou em saúde mental, né? Agora eu sempre trabalhei na área clínica, né, e na área de saúde mental, assim, né, agora eu vou iniciar uma especialização nessa área, né, eu pretendo iniciar ano que vem, uma especialização formal, mas o meu trabalho desde os meus primeiros estágios, assim, com 19 anos, sempre foi nessa área, assim, da clínica, da saúde mental mesmo, que é a área que eu gosto. Né? Pô, existe uma regrinha, assim, para identificar uma pessoa com uma disfunção mental? Não. Sintomas que a pessoa tem deficiência ou alguma deficiência mental. Não existe isso, né? Não tem regra, né? Eu acho que quando a gente trabalha com o ser humano, não existem regras. Mas a gente, mais ou menos, se baseia na questão da conduta da pessoa, né? Se a pessoa consegue lidar com as suas questões no dia a dia, se ela consegue gerenciar suas tarefas e se gerenciar, né, de modo emocional também. Então, quando existe um sofrimento psíquico e uma dificuldade em gerenciar alguma parte de sua vida, é importante que a pessoa procure já um atendimento psicológico, né? E é a partir daí que a gente começa a investigar, assim, mas regras, quando a gente fala de ser humano, elas não existem. Bom, em São Sebastião do Caí, Montenegro, como é que está o serviço público nessa área de atendimento de saúde mental? Não só aqui na nossa região, né, mas eu acho que tem todo um movimento estadual e um movimento federal, que já tem em torno de uns 20 anos, de conseguir trabalhar mais em cima da saúde mental mesmo, porque, né, no passado se trabalhava muito com a exclusão quando a pessoa tinha algum transtorno mental, né, que são muito famosos, assim, né, por excluir a pessoa da sociedade, colocar ela num hospital psiquiátrico, a pessoa ficar lá 20, 30 anos, né, e hoje em dia não, hoje em dia a gente já tem todo um movimento de trabalhar com a pessoa a questão, né, da saúde mental, de fazer com que a pessoa consiga gerenciar as suas atividades, de reinserir a pessoa na sociedade, de que ela consiga fazer o seu tratamento inserida na sociedade, né? Do modo que ela conseguir estar inserida, né? A gente tenta derrubar um pouco essas barreiras, assim, de que a pessoa tem que fazer isso e aquilo. Não, o que a pessoa consegue fazer, né? Mas também com que ela não perca o seu lugar social, né? Isso é um movimento já do país mesmo. Certo. Bom, e houve uma evolução nos últimos anos do atendimento público da saúde mental? Bom, sou suspeita para falar, né? Já que eu gosto dessa área, eu acredito que sim. Eu acredito que o setor público vem sendo o setor que mais incentiva, né, toda essa questão, né, de reinserir a pessoa,
de conseguir trabalhar as questões dela, inserida na sociedade, fazendo as suas atividades cotidianas para que ela não se isole, né? Porque o que a gente tinha antes era uma coisa muito triste, realmente, né? Daqui a pouco a pessoa tinha algum transtorno, que trabalhado ela poderia seguir a vida dela e seguir com seus familiares muito bem, mas acabava sendo internada, sendo isolada da família, o que pode piorar muito mais o quadro, né? Então, se tem histórias horrorosas, né, do passado, né? E a gente espera que a gente consiga mudar esse futuro, né? Daiana, qual é a diferença, muita gente quer saber isso, de psicologia para psiquiatria? Bom, a psicologia, ela trabalha um leque muito vasto, assim, né? A psiquiatria, ela já trabalha questões bem cerebrais, a questão da medicação, que é a questão mais médica, né? A psiquiatria, ela vem da medicina, né? A psicologia não, a psicologia, ela é uma faculdade isolada, né? Então as pessoas ficam, bom, mas para ir no psiquiatra tem que ser louco, ou, vou no psicólogo tem que ser louco, e confundem as duas coisas, né? Mas não, a pessoa vai no psiquiatra para falar das suas ansiedades, né? Dos sintomas que ela sente, que muitas vezes aqueles sintomas desequilibram ela, desestabilizam ela, e elas não conseguem fazer uma terapia, um tratamento para ver de onde vem aquilo, do porquê daquele sintoma, que é a parte que a psicologia mais trabalha, né? O porquê daquilo, o porquê daquele sintoma, de onde é que veio, vamos mudar isso, vamos trabalhar diferente. Enquanto a psiquiatria auxilia a pessoa a conseguir se manter equilibrada, se manter estabilizada para fazer esse tratamento psicológico. Certo, legal. Temos aqui no Rio Grande do Sul boas faculdades de psicologia? Sim, temos ótimas faculdades de psicologia, muitas faculdades que estão no ranking top 5 assim, do país, né? A Unicinos, a PUC, a URG, são todas ótimas universidades. Certo, muito bem. Bom, esse é o primeiro bloco do Entrevista na Beira do Rio com a Daiana Galas. No segundo bloco nós vamos falar sobre o CAPS, porque ela está atuando no CAPS. Nós vamos querer saber um pouquinho mais sobre o funcionamento do CAPS aqui em Montenegro e em todo o Rio Grande do Sul. Esse é o Entrevista na Beira do Rio, aqui nesse lugar maravilhoso que é o Porto das Laranjeiras. Voltamos já já.